Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um tempo que o Senhor nos concede para estarmos juntos, para ouvirmos a Tua voz. Tu és um Deus bom que tem cuidado de nós. Tua graça tem sido abundante na nossa vida. E este é o dia que o Senhor nos deu e nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração nesta manhã e transforma-nos, Pai. Esse é o desejo que nós temos, de sermos transformados por Ti. Nós queremos entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor mais uma vez, como temos feito todas as manhãs. E que esta manhã seja um tempo, uma manhã especial na nossa vida. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amigos. Então vamos lá, vamos para a pergunta do dia. O que é conversão? Fale para mim o que é que você entende por conversão. Escreva para mim, por favor. Você já é uma pessoa convertida? O que é conversão? O que é conversão? Vamos lá? Conversão. Vamos lá, eu vou ler aqui o que vocês vão escrever. Bom, estão dizendo aqui, mudança de caráter, voltar ao caminho, morte e nascimento, mudar a direção, mudança, transformação, mudança de direção, mudar a direção da vida. E o que é que implica, gente? Olha lá, o pessoal está escrevendo. Metanoia, mudança de direção, novo nascimento, deixar o velho homem para trás, ser uma nova criatura. Olha lá. Mudar de caminho, conversão à direita, diz a minha amiga Vanessa. Mudança. Enfim, transformação. E quais são as implicações disso, hein, gente? Quais são as implicações de uma conversão? A Vânia está dizendo, o Espírito Santo faz esta mudança, a mudança de mente, de coração, mudança em nossas vidas, um despertar para uma vida nova, uma nova identidade. Que legal, gente. Escrevam aqui. Novos propósitos, matar o eu, arrependimento, disse a Eloá. A Glauce disse, mudança de mente e coração, entrega, uma nova identidade, vida transformada, voltar e achar o caminho correto, um compromisso, uma vida de compromisso, né? Ser luz, decisão, escolha, conhecer Jesus e mudar de vida, frutos de arrependimento. Muito bom, gente. Vamos lá. As pessoas notam que você está diferente. Novos caminhos, transformação. Estou lendo aqui, gente, o que vocês estão escrevendo. Mudar o rumo, é um novo nascimento. Metanoia, mudança de mente e coração. Minha amiga Anelisa disse comprometimento. Implica mudar de rumo na vida, ressignificar princípios e Deus em nossas vidas, disse o meu amigo Celso. Mudança, enfim. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesta manhã e eu gostaria de pedir para vocês, abram comigo um texto, eu quero ler aqui 5 versículos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha só, gente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Preste bem atenção aqui, gente, nesse texto. Olha só o que é que diz. Diz assim, vamos lá. O apóstolo Paulo declarou:
de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Olha só, agora olha o destaque aqui, gente, que isso eu vou falar muito nesse nosso tema. Olha o destaque aqui, ó, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e de como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Escreva isso. Escreva isso que vai ser importante. Nós vamos falar muito sobre isso. Escreva. Olha só. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se você puder grifar na sua Bíblia aí, grifa direitinho, anote, né, essa frase. Se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Até aqui tá bom. Grifa aí na sua Bíblia, anote isso, porque eu vou falar sobre isso. Gente, vamos conversar sobre esse assunto. Olha só, ninguém nasce cristão, gente. Vamos lá. Ninguém nasce cristão. Ok? Ninguém. Ninguém se torna cristão automaticamente. Não. É necessário se fazer uma opção pela fé cristã. É necessário ter uma experiência pessoal de ruptura, onde a sua vida passa a ser explicada no antes e o depois dessa experiência. A Bíblia dá um nome a isso, o que vocês falaram aqui, muitos falaram, de novo nascimento. E essa experiência do novo nascimento é uma experiência tão radical que é como se você nascesse de novo. Por isso que é o novo nascimento. É um segundo nascimento. É o nascimento da água e do Espírito. Você nasceu para a existência e vai nascer de novo para a sua experiência espiritual. Você nasceu para a sua existência, seu corpo nasceu, mas você vai nascer de novo. Como? Para a sua experiência espiritual. E aí, isso é simbolizado pelo batismo nas águas, que vocês conhecem, que é uma celebração de início, se assim a gente pode dizer, é uma celebração de início dos cristãos. E ao batizar, nós mergulhamos as pessoas nas águas, que é como se nós estivéssemos dizendo, essa pessoa aqui não existe mais, ela morreu, está sendo sepultada quando a gente mergulha. Esse é o significado. Essa pessoa não existe mais, ela morreu, está sendo sepultada. E quando a gente levanta aquela pessoa das águas, nós estamos dizendo que aquela pessoa ressurgiu, ela ressuscitou, ela nasceu novamente para uma nova vida. Você entendeu agora o significado do batismo? Então, quando a gente mergulha a pessoa na água, né, a gente está dizendo, olha, essa pessoa morreu, está sendo sepultada. E quando a gente levanta, a gente está dizendo, agora ela ressurgiu. Ela nasceu para uma nova vida. Essa experiência no Novo Testamento, gente, é chamada de conversão. Para ser um cristão, você precisa se converter. Para ser um cristão, você precisa ser convertido. Ser convertido, porque é a Bíblia que diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. A expressão correta, gente, veja bem, a expressão correta não é a gente falar que agora a gente frequenta igreja. Quando alguém pergunta, e aí, você é convertido? Não, você fala assim, eu frequento a igreja.
eu virei crente, né? Eu sou evangélico. Não, a expressão correta é que agora nós nos convertemos. Dá para entender isso? E converter-se, o que é? Eu vou falar o que vocês disseram aqui. Converter-se é você estar andando numa direção e fazer uma conversão. Você está indo por um caminho e agora você faz uma conversão. Ou sofrer um impacto que obriga a fazer uma conversão. Existe uma mudança de direção. É você estar indo para um lugar, mas agora mudar a direção e ir para outro lugar. Isso é conversão. É você estar indo para um lugar, mas agora muda a direção e você vai para um outro lugar. De maneira simples, é isso. Agora anote a pergunta aí. Anote essa pergunta. Nós nos convertemos do que para quê? Eu vou repetir. Nós nos convertemos do que para quê? De onde para onde? De quem para quem? Dá para você anotar isso? Nós nos convertemos do que para quê? De onde para onde? De quem para quem? Anote aí essas perguntas, porque nós vamos conversar sobre elas. Então veja, nós lemos aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6 até o 10. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo responde essas perguntas que eu acabei de fazer. Nós nos convertemos do que para quê? De onde para onde? De quem para quem? Paulo responde aqui, na carta que nós lemos. Ele estava elogiando a igreja de Tessalônica, falando dos cristãos daquela igreja, dizendo que, de fato, aquelas pessoas haviam se convertido. Por que aquela igreja havia se convertido? Por quê? O versículo 9 que eu disse para vocês grifarem, inclusive. Você lembra? Eu falei, grifa a expressão. Versículo 9 responde. Porque eles abandonaram os ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 9 lá, o que diz na parte B. E como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, diz o texto. Percebe? Então, aquela igreja havia se convertido. Vou repetir porque isso vai ser importante, porque eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre a questão de ídolos. Então preste atenção. Versículo 9 aí diz, eu vou reforçar. Aquela igreja, eles haviam se convertido, eles abandonaram os ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Então, meus amigos queridos, para ser cristão, você precisa se converter dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Entenda uma coisa simples. E aqui eu vou aprofundar. Tenha muita atenção para você não perder aqui a linha de raciocínio e você não me interpretar mal. Veja bem o que eu vou dizer. Entenda uma coisa simples. Deus não é um nome. Deus é como se fosse uma etiqueta. Veja essa figura que eu vou usar, essa figura de linguagem aqui. Deus é uma etiqueta. Deus é uma etiqueta que você vai colocar em algum lugar. Você vai colocar em alguém ou em alguma coisa. E que você vai dizer a partir de então, esse é o meu Deus. Por exemplo, tem gente que cola essa etiqueta na lua, no sol, nos animais, em alguma pessoa, em si mesmo, numa ideologia, na religião, nas coisas, na carreira profissional, no time de futebol. O oposto da fé, queridos, não é a incredulidade, é a idolatria. Todos nós colocamos a etiqueta Deus, essa figura que eu estou usando, presta atenção. Todos nós colocamos a etiqueta Deus em alguma coisa. E esse Deus é algo que nós julgamos que nós não podemos viver sem Ele. Porque é Ele que dá sentido à nossa vida. Então quando a gente diz para alguém o seguinte: olha, eu não posso viver sem você, você é a razão da minha vida, eu daria tudo para ter você.
Nós estamos colocando a etiqueta Deus nesse alguém ou nessa coisa, que pode ser um esporte, que pode ser uma carreira, que pode ser um trabalho, que pode ser um estudo, pode ser um relacionamento, pode ser um ministério e até mesmo a própria vontade. Esse Deus que eu digo, entre aspas, essa etiqueta, é algo que nos absorve plenamente. Então ele começa a nos possuir. E por ele nos possuir, nós começamos a devotar tudo a ele e a organizar a nossa vida, o nosso tempo, dinheiro, valores, prioridades, a partir da nossa experiência com ele. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que a experiência cristã verdadeira é quando a gente coloca a etiqueta Deus naquele que Jesus chamou de Pai. Quando a gente descobre que a etiqueta Deus estava colocada em seres, em objetos e realidades que não merecem receber a devoção que se devem dar a um Deus. Jesus disse, meus amigos, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. A Deus Pai e a Mamon. Ninguém. E o que é Mamon? Mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Mamon é isso. Mamon é um ídolo. Mamon é o que não é Deus, mas é tratado como se fosse Deus. Percebe? É quando nós devotamos a nossa vida a um ídolo. E esse ídolo se torna rapidamente um demônio. E ele começa a nos escravizar. E então nós começamos a ser exigidos contra a nossa própria vontade até. Pode ser que você já tenha falado alguma vez na vida, dizendo o seguinte: eu não consigo parar de pensar nisso. Você já disse isso? Eu não consigo parar de pensar nisso. Esse negócio que não sai da sua cabeça é um Deus falso, é um ídolo. E se é um ídolo, vai se tornar um demônio na sua vida e vai te escravizar, e você não vai conseguir sair dessa situação. Porque os ídolos exigem uma devoção absoluta. Faça concessões, abra mão de coisas por ele, abra mão de coisas por ela. Lembre-se que você não consegue viver sem ele ou sem ela, você não consegue viver. Consegue viver sem. Então, para você manter aquilo, você vai abrindo mão de determinadas coisas que você considera menos importante que seu ídolo. E você vai dando tudo. E com isso, você vai perdendo a cabeça, você vai perdendo o juízo, você vai perdendo dinheiro, você vai perdendo saúde, você vai perdendo tudo. Por exemplo, quando diz assim, olha, esse rapaz faz gato e sapato de você. Talvez você já deve ter escutado essa frase. Esse rapaz aí faz gato e sapato de você. Ou então essa garota faz gato e sapato de você. O que é isso? Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Veja, a moça deixa fazer gato e sapato dela. Perceba bem. A moça deixa fazer gato e sapato dela porque ela perdeu o juízo. Ela perdeu o controle das emoções. Perdeu o controle dos sentimentos. E aí então surge o abuso. Surge a escravidão pelo medo, pela força, pela chantagem. A garota já não tem mais opinião. Ela não tem mais identidade, ela não tem mais dignidade. E ela é incapaz de tomar decisões porque ela foi sugada e ela está cansada. Ela já não tem mais forças para uma reação. Percebe isso? Os ídolos, eles vivem de promessas falsas. Os ídolos vivem de promessas falsas. Eles dizem o seguinte, os ídolos: eu te dou isso e você me dá aquilo. É uma troca. Então, a garota, ela acha que se ela romper com o ídolo, a vida dela está acabada. Você não vê assim, não posso largar de jeito nenhum, senão minha vida vai acabar. Então, que ídolo? A garota acha que se ela romper com o ídolo, a vida dela está acabada. E o ídolo faz, pior que o seguinte, o ídolo faz a garota acreditar que a vida dela está acabada mesmo.
Ele ilude, fazendo a garota acreditar que se ela abrir mão das coisas, ela será a pessoa mais feliz do mundo. E isso é uma mentira. Então, é aí que a garota se frustra com o ídolo, porque vê que ele não tem nada a oferecer. Quem se dedica ao ídolo fica se arrastando pelo chão, vira trapo, sem condições de nada, porque perdeu a autonomia, perdeu a identidade, gente. Perdeu a identidade. Olha, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para nós, o apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte, em outras palavras, que quando a gente se converte, quando nós temos um encontro real com Jesus, a gente coloca a etiqueta Deus neste Jesus, neste que Jesus o chamava de Pai. A gente coloca a etiqueta Deus, não nas coisas, mas neste que Jesus chamava de Pai. Quando nós colocamos a etiqueta em Deus Pai, quando colocamos no lugar certo, nós desmascaramos todos os ídolos. E então começa um trabalho espiritual, onde nós vamos até os ídolos e colocamos as etiquetas, até os ídolos que nós colocamos etiquetas, e nós começamos a arrancar essas etiquetas deles. Começa esse trabalho espiritual. De repente você colocou essa etiqueta Deus em coisas ou pessoas erradas. E agora você, quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai atrás e começa a tirar essas etiquetas. Porque eles não são o verdadeiro Deus. E aí então nós dizemos o seguinte: você é um ídolo que só me prejudicou, que me fez mal, que me enganou, que me iludiu, e eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Só que tem ídolos que nós conseguimos arrancar fácil as etiquetas. Vocês estão entendendo a figura, a linguagem aqui, gente? Vocês estão entendendo? Tem ídolos que a gente não consegue arrancar fácil as etiquetas. Outros a gente consegue. Tem ídolos que a gente consegue arrancar fácil. Outros dão mais trabalho. Eles costumam iludir. Eles dizem o seguinte, ó: você vai abrir mão de tudo que você conquistou na vida. Você vai abrir mão da sua paixão. Você vai abrir mão da sua carreira. Você vai abrir mão de um relacionamento só por causa de Jesus. Amigos, quando nós jogamos fora os ídolos, então nós temos a experiência da conversão. O que é a conversão? É jogar fora os ídolos. É tirar a etiqueta Deus das coisas erradas que nós colocamos como Deus. É quando nós arrancamos a etiqueta e damos o nosso grito de liberdade. E a gente diz: eu quero o Senhor, eu quero Jesus, eu só quero Jesus na minha vida. Então nós nos convertemos dos ídolos para servir o único Deus vivo e verdadeiro, como disse aqui o apóstolo Paulo. Gente, a conversão não se trata de apenas acreditar nesse Jesus, nesse que Jesus chamava de Pai. Eu vou repetir, a conversão, gente, não se trata de apenas acreditar nesse que Jesus chamava de Pai. Que Ele existe, dizer que Deus existe, que o Senhor é todo poderoso. Gente, a Bíblia diz que até o diabo crê. Sabia disso? A Bíblia diz isso, que até o diabo crê e mais, e estremece. Então não basta acreditar. O que é necessário? É necessário se relacionar com o Pai do mesmo jeito que Jesus se relacionava com Ele. Cuidado, vou dar um alerta para você agora. Vou dar um alerta para você. Cuidado. Você pode acreditar em Deus e se relacionar com Deus do mesmo jeito que você se relacionava com os ídolos. Anote isso. Cuidado, você pode acreditar em Deus, mas se relacionar com Ele do mesmo jeito que você se relacionava com os ídolos. Ou seja, colocando expectativas da sua felicidade, satisfação, realização, pagando caro, esperando em troca, esperando uma retribuição generosa para que então se sinta realizado, feliz e satisfeito. E nós não podemos nos relacionar
com Deus assim. Há um equívoco, nós não podemos nos relacionar com Deus assim, meus amigos, meus irmãos. Muitos querem se relacionar com Deus do mesmo jeito que eles se relacionavam com os ídolos. Mas Deus não se compra. Quantas vezes eu vejo pessoas tentando comprar Deus, negociando com Deus. Quando chegam num culto, vão dar uma oferta a Deus. Olha, Deus, eu vou dar tanto de oferta, mas eu quero um negócio aí. O que o Senhor vai me dar em troca? Estão tentando se relacionar com Deus como eles se relacionavam com os ídolos. E Deus não se compra, não se negocia, Ele não se submete, Deus não se submete aos nossos joguinhos de causa e efeito, às nossas expectativas e interesses. E Deus não existe, Ele não existe para nos fazer felizes, realizados e satisfeitos. Não, Deus é Deus. Deus é Deus. Como é que Jesus se relacionava com o Pai? Como é que Jesus se relacionava com o Pai? Hein? Lá em João 17,10, anote aí, João 17,10. Diz, e todas as minhas coisas são tuas, disse Jesus. E as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Parece até um paradoxo e aparentemente contraditório, gente. Jesus deu tudo para o Pai. Veja, Jesus deu tudo para o Pai, abriu mão de tudo, esvaziou-se, humilhou-se, entregou tudo, inclusive a própria vida, morrendo na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a este nome, todo joelho se dobrará nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, é dar tudo, ficar com nada. E ao ficar com nada, descobrir que tem tudo. Essa foi a experiência de Jesus. Eu vou repetir para você. Vou repetir para você qual foi a experiência de Jesus. Deu tudo, ficou com nada. E ao ficar com nada, ele descobriu que tinha tudo. Meus amigos, no nosso caso, é a coragem de arrancarmos todas as etiquetas, abrir mão de tudo, mergulharmos no colo do Pai e dizermos, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Tudo que eu tenho é teu, e eu não exijo nada de ti. Tudo que eu tenho é teu. Essa é a verdadeira conversão, queridos. É por isso que às vezes eu fico com dificuldade de entender a relação que muitas pessoas têm com Deus. Porque elas não se relacionam com o Deus vivo e verdadeiro, como Paulo dizia. Elas se relacionam com um ídolo. Onde elas se aproximam de Deus para afrontar Deus, para colocar o dedo na cara de Deus e dizer o que é que Ele tem que fazer. E chamam isso de ousadia e fé. Falta conversão, gente. Porque na conversão genuína, o que a gente diz? A gente diz, faça da minha vida, Senhor, o que o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Tudo que eu tenho é teu. E eu não vou exigir nada de ti. Nada. Mas hoje em dia muitos exigem coisas de Deus. E aí se Deus não der, né? Aí se Deus não der. Eles viram as costas para Deus. Isso demonstra que, primeiro, não conhecem a Deus. Não tiveram uma verdadeira conversão. E segundo, estão se relacionando com um ídolo. Porque com Deus a gente não se relaciona assim. Muitos estão decepcionados com Deus. Sabe por quê? Porque Ele não atendeu as orações. Porque não realizou os pedidos. Porque não fez o que eles queriam. Essas pessoas não se converteram porque são pessoas que não deram tudo. Não experimentaram nada. E ainda continuam se relacionando com Deus como se Ele fosse um ídolo. Triste isso, mas é uma realidade. Veja o exemplo de Jó. Veja o exemplo de Jó, amigos. Jó,
havia perdido tudo. Lembra da história dele? Que história terrível. Da noite para o dia, Jó perde tudo. Perde os seus bens, fazenda, os cavalos, a plantação, perdeu os filhos, perdeu a família. E mais, a sua mulher o incitou a blasfemar contra Deus. Sua mulher disse: ô Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas lá em Jó, no capítulo 1, versículo 21, Jó não fez isso. Ele disse: não, mulher, você está falando como uma louca. Isso é loucura. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, amigos, Jó estava dizendo que Deus tinha todo o direito sobre a vida dele. Será que você tem dito isso ao Senhor? Será que você tem dito: Senhor, tu tens todo o direito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Depois, Jó, ele conversa com Deus, pedindo explicações. É verdade, ele queria saber o que estava acontecendo e o que é que Deus queria dele. Ele queria. E então nos capítulos, depois você leia com mais calma, nos capítulos 38 e 39 do livro de Jó, Deus faz perguntas para Jó. São 68 perguntas que Deus faz a Jó. E Jó foi o campeão em dizer: não sei, não sei, não sei. Até que, num determinado momento, Jó cai de joelhos. Ele cai de joelhos e ele diz: Senhor, eu não espero nada, eu não quero nada, mas eu intercedo pelos meus amigos. Eu cheguei aonde eu sempre devia ter estado. E então Deus disse para ele: olha, você, Jó, botou a cara no pó e me entregou tudo. Você se humilhou, você botou a cara no pó e entregou tudo. E aí no capítulo 42, amigos, capítulo 42 do livro de Jó, diz que Deus devolveu a Jó multiplicado tudo quanto ele havia perdido. Olha só, queridos, quando dizemos a Deus, quando você diz a Deus: tudo que eu tenho é teu, Deus diz a você: tudo que eu tenho é teu. Diga hoje isso a Deus: Deus, tudo que eu tenho é teu. E Deus diz para você: tudo que eu tenho é teu também. Isso é um paradoxo. É um negócio. E se parece com o ídolo. Até se parece. Mas com Deus não é assim. Olha só, a gente entrega tudo. Olha como é que funciona com Deus. A gente entrega tudo, certo? E a gente se surpreende por sua bondade, misericórdia e graça. E Ele nos dá muito mais do que nós entregamos e poderíamos entregar a Ele. Pela bondade, pela graça dEle. Por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro, anote, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, disse o apóstolo Pedro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Quando você tem essa experiência, você então pode dormir o sono do justo, porque você já não tem mais medo do futuro. Você já deu tudo para Deus e não tem mais nada a perder. Você já entregou tudo para Ele. Queridos, nós não precisamos ter medo do futuro, porque o Deus que tem tudo disse que vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem uma frase do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Livro Deuses Falsos, escrito por Tim Keller, pastor americano, que ele diz o seguinte: ídolos não podem simplesmente ser removidos. Ídolos não podem simplesmente ser removidos. Precisam ser substituídos. Se você apenas tentar extirpá-los, eles crescerão novamente. Mas podem ser suplantados. Assim, disse Tim Keller, precisamos substituí-los pelo próprio Deus. Claro, o que precisamos é de um encontro vivo com Deus. É isso que nós precisamos.
O que é a experiência cristã, então, meus amigos? Diante de tudo isso que nós vemos, que ouvimos nessa manhã, nesse nosso devocional aqui, o que é a experiência cristã, de acordo com o que Paulo fala aqui no livro de 1 Tessalonicenses? O que é a experiência cristã? É converter-se dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Isso é experiência cristã. É conversão. É converter-se dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Gente, a caminhada cristã é o exercício constante de nós tirarmos as etiquetas dos ídolos e nos voltarmos sempre para Deus. Eu vou repetir isso para a gente finalizar e orar nesta manhã. Vou dizer que a caminhada na vida cristã é o exercício constante de nós tirarmos as etiquetas dos ídolos e nos voltarmos sempre para Deus. Será que existem ainda ídolos no seu coração? Será que você tem colocado essa etiqueta Deus, você tem colocado em alguma coisa ou em alguma pessoa? E hoje precisa ser arrancado isso, porque está destruindo você. Isso acaba se tornando um demônio na sua vida. Será que você precisa ter uma real experiência com Cristo nesta manhã? De um novo nascimento? Receber uma nova vida em Cristo? Pense nisso. Pense nisso. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu caminhar diário com Jesus? Você já entregou a vida a Jesus? Você já teve a experiência do novo nascimento? Eu não estou falando de religião, não estou falando de trocar de religião. Tem gente que pensa que se converter é trocar, mudança de religião. Não é isso que eu estou falando. Converter é outra coisa, como nós vimos hoje. A experiência cristã, como eu disse, é converter-se dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. É isso que eu estou perguntando. Você já teve essa experiência profunda com o Senhor? O que é que precisa ser mudado na sua vida ainda hoje, hein? Essa etiqueta Deus que você está colocando em coisas erradas precisa ser tirado hoje. Você consegue identificar na sua vida alguma etiqueta? Pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa que para você se tornou um ídolo na sua vida e você precisa de conversão. Você precisa de uma experiência profunda com o Senhor. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus dias? Você já entregou a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você nesta manhã, para que o Senhor fale profundamente através desse tema que nós ministramos. Amanhã vamos falar sobre medo, tá? Amanhã o tema é medo, tema forte, gente. Vale a pena você estar comigo amanhã. Vamos falar sobre o medo. Mas eu quero orar por você hoje, diante desse tema que nós conversamos, porque Deus quer transformar o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. É tempo de você lançar estes ídolos fora. E mais, de repente você tem se relacionado com Deus como um ídolo. Às vezes você que se converteu está tentando se relacionar com Deus como você se relacionava com os ídolos. E Deus a gente não compra, não barganha, não negocia. Deus é Deus. Eu quero orar por você, para que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, para que haja conversão verdadeira e genuína na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixa eu dizer para você que o maior milagre que você hoje pode experimentar, preste atenção no que eu vou dizer aqui, o maior milagre que você hoje pode experimentar é a mudança de coração. Não é cura para alguma área da sua vida, não é uma provisão financeira, tudo isso é importante, provisão financeira, saúde na família, tudo isso é legal e é importante. Mas hoje, especificamente, eu quero orar por você para que haja um outro milagre, da conversão, do novo nascimento, para que o Senhor mude o seu coração, troque, tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. Esse é o maior milagre que o ser humano pode experimentar. Porque o que adianta a gente ser curado no corpo e ir para o inferno? Sabia que tem muita gente curada lá no inferno? Foi curada e foi para o inferno.
O que adianta isso, gente? A maior cura que eu e você precisamos experimentar é aqui, ó. É dentro da gente, é no coração. Na nossa mente, que o Senhor transforme. Amanhã, vou falar sobre o medo. Eu quero orar por vocês. Faço um desafio aqui, vou orar por vocês. Sobre várias áreas, sobre finanças, familiar, na área da saúde física, o que for, eu vou orar. Porque tem muita gente com medo de tanta coisa. Mas hoje, especificamente, eu não vou orar por isso. Hoje eu quero orar para que haja uma transformação na sua vida. Em nome de Jesus. No seu coração. Para que nós sejamos transformados. O milagre da conversão. Esse é o maior milagre que eu e você precisamos experimentar nesses dias. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque esta conversão, este novo nascimento. E as demais coisas serão acrescentadas. Vá pelo caminho mais fácil e não pelo difícil. Tem gente que vai atrás da bênção. Não vá atrás da bênção. Vai atrás do abençoador. Às vezes eu fico observando lives, irmãos tão queridos, que ficam atrás de curandeirismo. Atrás de live onde o pregador fica só falando de cura e não sei o quê. E as pessoas querem cura, querem libertação. E termina a minha live aqui, já vão para outra live para ver se alguém está orando por alguma cura. E ficam no dia inteiro orando por cura. Eu fico imaginando que loucura é isso. Eles estão indo para um caminho mais difícil. Se você tem feito isso, deixa eu chamar a sua atenção. Não entre por esse caminho. Esse é o caminho mais doloroso, mais difícil. Não vá atrás da bênção. Vai atrás do abençoador. Aquele que pode todas as coisas. Não fique correndo atrás de curandeirismo. Do pastor curandeiro. Pare com isso. Não faça isso. Não entre nesse engano do diabo. Isso é loucura, gente. Vai atrás, não do curandeiro, vai atrás do médico dos médicos, do Senhor. Fale você com o Senhor, porque o Senhor tem respostas para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer transformar a sua vida. Abre o teu coração hoje para Deus. Permita que Ele transforme a sua vida. E Ele vai curar você, vai te abençoar a tua família, os teus negócios, todas as áreas. Porque Ele tem um prazer em te abençoar. Então não entre nesse esquema doido, maligno, de correr para cima e para baixo atrás de palavra de profecia, de cura. É uma loucura o que nós estamos vendo nesses dias, meus amigos. Vocês sabem disso. As pessoas correndo atrás de tudo quanto é live. Às vezes eu vejo aqui irmãozinhos que estavam comigo aqui, terminou minha live, às vezes estão na live do outro irmão já pedindo cura, então termina, vai para outra, querendo isso, querendo aquilo. São catadores de bênção o tempo todo. Se relaciona com Jesus. Se relacione com Ele. Ele vai prover todas as coisas para você. O milagre vai acontecer na sua vida, eu creio nisso. Que bom aqui, ó, tudo que eu precisava ouvir, disse aqui a G. Salles. Que bom, amiga. O Senhor abençoe vocês. O desejo que eu tenho é que você seja curado, claro. Que você seja muito abençoado e próspero em todas as áreas da sua vida. Mas vá no caminho certo. Do abençoador, aquele que pode todas as coisas. E que vai transformar o seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar nesta manhã. E primeiro te agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo milagre, Senhor, da regeneração. Pai, quantas pessoas nesta manhã precisam experimentar deste milagre? Esse é o maior milagre que o Senhor pode realizar na vida do ser humano. É transportar o ser humano do reino das trevas para o reino da luz. É trocar o coração de pedra e colocar o coração de carne, um coração regenerado. Pai, realiza hoje este milagre. Oh, Pai, se há ídolos na nossa vida, se há algum ídolo no nosso coração, que seja nesta manhã arrancado. Nós não queremos isso. Nós não queremos ter compromissos com os ídolos desta vida. Não queremos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, preserva-nos, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa mente. Como disse os irmãos aqui, que haja metanoia, que é mudança de mente e coração. Senhor, promova isso no nosso meio. Abençoa os meus irmãos, Pai.
nesta área, que haja uma transformação de vida. Uma transformação de vida. Meu Deus, opera um milagre nesta hora. Realiza agora este milagre, Senhor. Esse transplante de coração. Tira, Senhor, o coração duro, o coração que não é regenerado, e coloca um coração regenerado. O Senhor prometeu nos dar este coração. O Senhor prometeu nos dar um coração novo. Tirar o coração velho e dar um coração regenerado. Pai, esse é o milagre que nós suplicamos, buscamos ao Senhor nesta manhã. E sabemos que o Senhor está realizando na vida de muitos aqui. Muitos que precisam disso. Que estão sofrendo, que estão enfrentando tempos tão difíceis, mas precisam de um coração novo. Pai, neste momento o Senhor está promovendo este milagre, porque essas pessoas estão se arrependendo, estão confessando os seus pecados diante de Ti, e o Senhor está promovendo essa mudança de mente e de coração, metanoia. Obrigado, Pai. Eu quero aproveitar também, claro, para abençoar os meus irmãos em todas as áreas, que eles sejam abençoados na vida familiar, no trabalho, no relacionamento em casa, conjugal, com os filhos, no relacionamento no trabalho, na igreja, onde for, Pai. Que a Tua mão esteja presente na vida deles, constantemente. Que eles sejam guardados, que o Senhor os guarde, os livre do mal, como diz na oração que Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. É legítimo pedirmos isso, e nós pedimos ao Senhor que nos livre do mal. Livre os meus amigos de todos os ataques do inferno, das mentiras do diabo, do engano de Satanás. Eu oro, Pai, e te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Que a bênção do Senhor esteja presente em cada pessoa que está conectada a esta live, nesta manhã. Que eles sejam fortalecidos na fé. Fortalecidos na fé. E que eles experimentem um milagre do novo nascimento, da conversão, de abandonar os ídolos e voltar-se ao Deus vivo e verdadeiro, como nós ouvimos nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém, amém e amém.